uns rabiscos aqui para que vocês primeiro entendam em que contexto a gente está falando da corrente diferencial, que não é uma coisa que vai cair do teto e vocês vão simplesmente agora receber a corrente diferencial e vão saber que ela é uma corrente que serve para tal coisa. Ela está dentro de um contexto, tá certo? Lembra que a gente falou que as correntes eletroterapêuticas elas estão em 3 grupos? Nós temos o primeiro grupo, que é da corrente de baixa frequência. Nós temos o segundo grupo, que são as correntes e as modalidades de média frequência. E nós temos um terceiro grupo, que são as modalidades de alta frequência. Por ser tão alta, ela deixa de ser uma corrente elétrica e se torna um campo eletromagnético. Aqui a gente vai estar falando de modalidades ao qual eu não vou conseguir dar esse semestre para vocês, que é a diatermia por microondas, diatermia por ondas curtas. Nós vamos ter a radiofrequência, que faz parte do conjunto das modalidades de alta frequência, certo? Radiofrequência. Basicamente isso daí. Então, a gente poderia vir aqui e dizer, vamos estudar isso daqui. Galera, não temos aula no semestre que comporte essa quantidade. Vocês estão vendo que cada semana eu estou dando um assunto novo. Aí eu tive que escolher qual assunto não dá. Qual é a minha estratégia? Gravar aulas e deixar elas à disposição lá no site para vocês. Aí é uma forma que a gente tem de suprir. Mas saibam que existem essas 3 categorias aí, baixa, média e alta. Quais são as de baixa que vocês estudaram? As correntes diretas, como a corrente galvânica, tá aqui. A corrente diadinâmica, que é outra corrente direta que nós estudamos. E nós estudamos o TENS e FES, que, por sinal, foram as nossas 2 últimas aulas, TENS e FES. Beleza, galera? Então, nós fechamos aqui as correntes de baixa frequência. Nós estamos agora iniciando esse outro grupo daqui, que são as correntes de média frequência. E elas possuem 3 correntes, que é a corrente interferencial, que é a que a gente vai estudar hoje, e nós temos uma outra chamada de russa. Essa vocês já devem ter ouvido falar com uma certa frequência. Deixa eu ver se tem gente tentando entrar. Não tem ninguém não. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, fala aqui no chat ou fala, ou se eu não ver, me avisa, tá bom? Beleza, estamos de volta. Nós temos a corrente russa e nós temos uma outra que é a australiana, que aí vem a sigla AUSI. Corrente australiana. Nós vamos estudar essas 3, que são as correntes de média frequência. Tá bom, galera? E aí vocês precisam entender qual é a diferença das correntes de baixa frequência para as correntes de média frequência. Professor, só existem essas correntes de baixa frequência? Não, existem mais. Existem aqui algumas que eu não falei, como a ultraexcitante, a exponencial, e por aí vai. Mas eu separei para vocês as que eu considero imprescindíveis. Certo? E aqui nós vamos estudar as 3. E hoje, essa menininha aqui que nós vamos estudar, corrente interferencial. Ok. Qual é a diferença entre as correntes de baixa frequência e as correntes de média frequência? A melhor forma de explicar de novo isso, porque eu acho que quanto mais a gente repetir, mais fica fixado na cabeça de vocês, é o seguinte, galera. Se tá com aquele olho meio aberto e aquele olho meio fechado, dá uma sacudida, bebe água, já bebi a minha, vai beber de verdade, dá uma sacudida aí que eu preciso que vocês fixem isso na cabeça, tá bom? Vamos lá? Vai beber a aguinha, dá uma levantada, mas não fica com sono não, de jeito nenhum. Vamos lá. Para entender aqui é o seguinte, ó. Separei. Digamos que eu tenho aqui agora uma linha do tempo. Beleza? Não vou dizer nem linha do tempo. Uma linha onde a frequência vai aumentando, tá certo? E aí, a frequência, nós temos baixas frequências, e à medida que a frequência vai aumentando, ela vai ficando mais próxima um do outro. E ela vai ficando mais próxima, vai ficando mais próxima, vai ficando mais próxima. Às vezes fica tão próxima. Eita, meu Deus do céu. Tá torto aqui, viu? Mas vocês já entenderam a minha ideia.
Pronto. Ou seja, a frequência, ela vai aumentando, da corrente elétrica, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e vai chegar a um determinado ponto que, se eu aumentar tanto a corrente elétrica, eu diria que ela muda as suas características biofísicas. E esse marco aqui é a frequência de 1000 Hz. Essas correntes que utilizam as frequências abaixo de 1000 Hz são as de baixa frequência, beleza? E por serem de baixa frequência, esse é o ponto importante, que eu vou até botar uma cor aqui diferente, elas possuem alta impedância. Impedância. Galera, vocês sabem o que é impedância? Impedância é aumento, é uma resistência à passagem de uma determinada frequência, tá? E a impedância tecidual, ela é maior na baixa frequência, tá certo, galera? É uma espécie de resistência a uma determinada frequência, tá? E ela tem uma impedância, ou seja, ela tem uma dificuldade de penetrar na pele e chegar a tecidos mais profundos. Se ela tem uma alta impedância, ela vai ter uma baixa profundidade tecidual, ela superficializa. E acima de 1000 Hz, daqui para cá, é justamente o oposto. Ela melhora muito a sua impedância. Então, aqui vai Professor, acontecer isso. Oi. a impedância é característica do tecido ou do É aparelho? do tecido. É do Tá. tecido. É uma característica do tecido. Agora, olha que os nossos tecidos, eles vão ter diferentes impedâncias. A pele tem uma impedância, o músculo tem outra impedância, o nervo tem outra impedância. Então, como são vários tecidos meio que heterogêneos, né? A impedância, ela vai ser uma média disso daí. Mas a corrente elétrica encontra mais resistência, maior impedância na baixa frequência. Beleza? Tranquilo? Beleza. Ótimo. Agora, as de média frequência, elas conseguem vencer melhor essa resistência, impedância. E aí elas vão ter essa característica aqui, ó. Elas vão ser de menor impedância. Vou botar um IMP, que vocês já sabem o que é. E elas vão ter maior profundidade. Galera, se vocês entenderem isso, vai ficar facinho. Maior profundidade. Percebem que elas são opostas com relação a esse ponto especificamente? As de média frequência penetram mais, as de baixa frequência penetram menos. É isso que vocês têm que entender, beleza? Por isso que os estudos com correntes de média frequência começaram a ganhar mais importância há décadas e décadas e décadas atrás, porque foi visto que biofisicamente isso existe. As correntes de média frequência, elas de fato conseguem chegar a tecidos mais profundos, tá? Chegar em tecidos mais profundos, acreditava-se que gerava maior benefício terapêutico. Lógico, vai alcançar mais fibras musculares, vai alcançar uma quantidade maior de tecido, então espera-se que o resultado clínico seja maior. E aí, com o passar do tempo, com o nível de estudo ficando cada vez mais aprofundado, foi vendo o seguinte: rapaz, essa característica biofísica não traz uma vantagem terapêutica significativa. Ou seja, fazer de baixa ou fazer de média frequência, para o paciente, ó, tanto faz, tanto fez. Para você, fisioterapeuta, trabalhar com uma de baixa ou com uma de média, tanto faz, tanto fez. Beleza? Grava isso daí. Então, vou apagar. Posso apagar isso aqui agora? Vou apagar aqui. E vou continuar riscando, porque esse entendimento é importante para o que vem em seguida. E aí começou a ver que as correntes de média frequência, nossa, dá para a gente utilizar, dá para a gente fazer um monte de coisa. Só que as correntes de média frequência, elas possuem uma frequência muito alta. De novo, vou rabiscar aqui. Aqui é uma linha. Opa! Aqui é uma linha. Ô, negócio torto. Aqui nessa linha, a frequência ela começa baixa e vai aumentando, 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 aumentando.
Ixi, Maria. Beleza. E quando chega aqui, nessa altura da média frequência, daqui para cá, a gente está falando acima de 1000 Hz, galera. Agora eu vou fazer uma pergunta fisiológica para vocês. O nosso nervo e o nosso músculo, as nossas células excitáveis, elas conseguem se despolarizar 1000 vezes por segundo? Elas conseguem perceber um estímulo que chega 1000 vezes por segundo? Isso não ocorre. Isso não é possível, tá? Então, nenhuma célula nossa vai ser capaz de responder a um estímulo que chega com essa frequência. O nosso corpo, ele só consegue entender uma corrente elétrica quando ela chega até 250 pulsos por segundo. Aí a sua célula entende. Acima de 250, galera, acima de 250, não vai ter. Não, tá? Se eu pegar agora um aparelho, eu vou tentar pegar aqui um aparelho. Rapidinho. 30 segundos. Não sei se eu vou conseguir ligar. Se eu pegar aqui um aparelho e nesse aparelho eu ligar para vocês, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Porque o visor é tão pequenininho do aparelho, a tomada está tão longe, vocês vão ter que acreditar em mim. Nesse aparelhinho daqui, ele tem as correntes de baixa e as correntes de média. Nesse visorzinho que vocês estão vendo aqui, ele vai dizer, ó, me ofereça aí a frequência. Aí você vai colocar um aparelho e vai dizer, nossa, eu quero TENS. Aí ele vai lhe dar, ó, o máximo que eu posso lhe oferecer para o TENS é 250. Porque eu não sou louco de oferecer mais do que isso, porque o seu corpo não vai aceitar uma frequência maior do que essa. Ou seja, daqui em diante, né? É não. Não vai existir nenhuma corrente que lhe diga, não vou lhe oferecer 300, 400, 500, 600, 700, 1000 de frequência. Mas aí entra um contrassenso, né? E por que as correntes de média frequência, que são acima de 1000, são oferecidas para o nosso paciente? Que negócio louco é esse, professor? O senhor quer me confundir? O senhor está querendo deixar a gente louco? Que negócio é esse? Porque as correntes de média frequência, elas não irão fazer um efeito se a gente não trabalhar elas. Se 1000 Hz, se 300 já não faz diferença, 1000 Hz não vai nem fazer cócegas na célula. A célula não vai perceber esse tipo de frequência, porque ela não tem essa capacidade de disparar nessa frequência. E aí, as pessoas começaram a estudar, ó, a corrente de média frequência, do jeito que ela é, não vai funcionar. Não vai adiantar. A gente vai colocar no nosso paciente não vai sentir. E aí as pessoas começaram a estudar e viram o seguinte: rapaz, vamos pegar aqui o seguinte. A gente vai pegar agora a corrente. Veja o que eu vou fazer, ó. Veja o que eu vou fazer. Eu tiver na seguinte sacada, ó. A gente vai pegar essa de média frequência, que está aqui. A média frequência aqui, ó. Tá. Opa! Gente, que loucura. Péssimo, péssimo, péssimo. Deixa eu fazer um negócio bem feito aqui. Deixa eu treinar meu dedo. Pronto. Aí eles fizeram isso. Aqui está o de 1000 Hz. Aí o cara, sim, grandes coisas. 1000 Hz continua totalmente do mesmo jeito. Aí o cara, se prepare, que agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar bloquinhos. Percebeu que ele criou bloquinhos? Gente, quando a mão é ruim de desenhar no mouse, não tem jeito, hein? Ele criou pacotes.
de pulsos. Esses pacotes de pulsos juntos, ele chamou de burst. E esses pacotes juntos não passarão de 250 vezes por segundo. Aí a jogada para que as correntes de média frequência possam fazer algum efeito. Se ligaram? Entenderam? Então, para as correntes de média frequência existirem, ele precisa ser modulado em baixa frequência. Então, da agora em diante, a gente vai falar nas correntes de média frequência como as correntes que possuem a sua frequência portadora, possuem a sua frequência portadora, que aí na corrente russa, por exemplo, vai ser de 2.500 Hz, e vai ter a frequência moduladora, que aí vai ser a frequência baixa, que aí a gente vai poder variar ela de 1 até 250 Hz. Captaram? Entenderam? Beleza? Esse é o princípio básico para corrente russa, corrente australiana e interferencial existirem. Sem a frequência moduladora, a gente não tem como tratar com correntes de média frequência, porque apenas a frequência portadora dela não é capaz de gerar a despolarização de um nervo, de um músculo e por aí vai. Captaram isso, gente? Alguma dúvida sobre isso?